Senhores pais, senhoras mães, caros alunos, alunas, o objetivo deste vídeo é falar para todos vocês um pouquinho acerca dessa metodologia que nós estamos utilizando como transferência do conhecimento entre professores e alunos. Eu pediria licença para vocês para iniciar contando uma história da qual eu fiz parte. Quando eu me formei em Direito aqui pelo UFV em 2002, eu logo fui fazer um cursinho preparatório para o concurso da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui em Viçosa havia o Pretório, o A Carvalho, o LFG e mais um ou dois cursinhos que ofereciam as tais aulas via satélite. O que era isso? Você pagava a sua mensalidade e ia assistir às aulas em horários determinados. As minhas aulas ocorriam de 18h30 até as 10h20, com aquele trechinho de 15 minutos para lanche. Muito bem. Então, nós chegávamos, era apresentada ali a aula num projetor, esse projetor comum que vocês estão acostumados, e a aula que estava acontecendo em Belo Horizonte era transmitida na época para mais de 200 cidades. Então eu escolhi o Pretório para fazer, mais próximo aqui na pracinha do Rosário, em Viçosa, e fui fazendo. Com o tempo, nós começamos a questionar as pessoas que ali trabalhavam sobre o seguinte: por que não colocam essas aulas na internet para a gente acessar? E aí eles diziam o seguinte: mas aí não vai ser ao vivo. O que importa para nós se não vai ser ao vivo? Se esta é a aula que nós estamos assistindo agora, de 6h30 às 10h20, é a mesma que nós vamos assistir amanhã ou depois de manhã, de tarde ou de noite, o horário que a gente puder, o horário que a gente render mais, qual a diferença para nós? E eles foram resistentes, não quiseram mudar, e o que aconteceu, pessoal? Isso foi simplesmente sepultado, acabou. Acabou aulas via satélite. Esses cursinhos preparatórios para os cursos de direito, para qualquer carreira, esses cursinhos que vocês têm aí pela internet preparatórios para o Enem, todos eles funcionam desse jeito que nós estamos apresentando para vocês o nosso conteúdo. Não existe nenhum cursinho no Brasil, se eu estiver errado vocês podem me corrigir, mas não existe nenhum cursinho no Brasil que ofereça um curso naquele horário definido para os alunos entrarem numa sala de aula virtual e terem aula naquele momento com os professores. Não existe isso, pessoal. Isso é utilizado, por exemplo, pelo Descomplica apenas quando eles querem uma interação com os alunos, tirar umas dúvidas, responder essas dúvidas, né? Isso acontece periodicamente para ter esse contato mais estreito. Se isso não é feito pelos cursinhos preparatórios para áreas jurídicas e nenhuma outra área, se isso não é feito para os alunos do Pré-ENEM do Brasil inteiro, por que eu ia fazer isso? Então nós escolhemos a melhor forma de trabalho, mas nós não tiramos isso assim do improviso, não. Nós pesquisamos e vimos que este é o formato vitorioso, porque as empresas que aí estão no mercado trabalhando online muito antes de nós fazem assim. Eu vou copiar o que está dando certo ou o que nem existe no mercado. Eu vou copiar o que está dando certo. Então, para nós é muito mais fácil usar uma ferramenta como Zoom, Skype, uma sala de aula virtual, coloca vocês ali. Mas vocês já pararam para pensar que isso é muito chato? Vocês já pararam para pensar que isso com o tempo gera um desgaste muito grande? Vocês já pararam para pensar que na sala de aula já é difícil cativar a atenção do aluno? Desse jeito vai ser muito mais difícil. Com uma sala de aula virtual, o problema se multiplica ao infinito. E se um aluno faz uma pergunta ali, o
professor tem que parar, o outro faz outro, porque todo mundo quer tirar dúvida. Então, nós vamos reservar o tempo e o dia ideais para que vocês possam tirar as dúvidas através de lives. Agora, tem que esperar, porque um trabalho bem feito, ele demanda um pouco mais de tempo. Agora, se vocês quiserem que a gente retroceda no tempo e vá fazer algo que em 2002, 2003 já estava acabando, nós podemos fazer. Agora, lembrando que a aula via satélite era ainda melhor. Por quê? Porque não travava, não tinha problema de som, de atraso de voz, se você não tiver uma excelente conexão. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Então, o vídeo, você assiste a aula 1, 2, 3, quantas vezes você quiser. Você faz isso em benefício próprio, porque as dúvidas vão sendo tiradas à medida que você assiste mais aquela aula. Pessoal, esse material de português, só o de português, não estou contando de redação, esse material que eu coloquei aí para vocês, ele corresponde a cerca de 3 meses de aula, só o que eu já coloquei até hoje. Por quê? Não tem que passar matéria no quadro, não tem que apagar o quadro, não tem que reescrever o quadro, não tem que parar para ouvir o aluno que está fazendo a pergunta, não tem que parar para chamar a atenção, não tem o professor que se atrasou, pegou um pouco da aula, não existe nada disso. E se você aquele dia não está bem, você assiste no outro, mas tem que assistir. Ah, mas eu não tenho disciplina para isso. Gente, aí já é um problema pessoal, ué. Se você faz uma inscrição num cursinho online e você não tem atenção para aquilo, então você tem que se corrigir. Ah, professor, mas é por isso que eu fui para a Comunex fazer o presencial. Pessoal, você tem opção no momento? Vocês têm opção? Não tem. Então você tem que fazer o melhor proveito daquilo que você tem em mãos neste momento. Algumas pessoas, e não são poucas, estão se adequando a essa nova realidade, estão estudando bastante, pegando os vídeos, revendo vídeos, pegando material, fazendo ali na apostila. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre técnicas de estudo, isso é comigo mesmo. Eu sou concurseiro, eu ensino as pessoas a se melhorarem para fazer provas em concursos. Tem 22 anos que eu sou professor, então eu sei do que eu estou falando e eu vou passar para vocês um material falando sobre isso. É só aguardar um pouquinho. Então, eu quero que vocês entendam que o que nós estamos oferecendo é o que tem de melhor hoje em matéria de transferência de conhecimento. Não nos peçam para fazer aquilo que não funcione. Isso vai ser prejudicial para vocês. Agora, para nós, é muito mais fácil. Cada professor na sua casa, folhinha de papel A4, o que tem de mães e pais nos grupos de WhatsApp reclamando disso, e coloquem os meninos mais um mês nesse sistema para ver como que eles vão ficar em polvorosa com essa situação. Então, o nosso está sendo aí de excelente qualidade, digital, tá? Comparem o nosso trabalho com o trabalho que está sendo feito nos outros cursinhos já existentes aí no online, para vocês verem se nós não estamos fazendo um trabalho similar, em alguns casos, em alguns pontos, ainda superior. Beleza? Nós estamos preocupados com vocês, nós queremos o sucesso de vocês, mas vocês têm que acreditar no nosso trabalho. Não é porque porque fulano ali está tendo a aula no horário certo e está tendo tantas aulas. Pessoal, cada um usa a ferramenta que tem do jeito que pode. Nós nos preparamos para isso, nós nos equipamos para isso, por isso que nós estamos oferecendo isso para vocês. É só pensar, ok? Então, pessoal, um forte abraço. Estou aqui à disposição de vocês para resolver os problemas, mas para esclarecer vocês também, tá bom? Tchau!